nossa opinião primária sobre esse processo de revisão é que ela é inoportuna, porque não está esclarecido, não está claro sobre que objetos se pretendem rever neste processo de leis de gestão e administração de terras. Segundo, é que não havendo clareza sobre o que é que se pretende rever em termos de objeto, não entendemos por que avançar com um processo um pouco alargado como este, que é, na minha opinião, não revisão, mas sim elaboração de uma lei. Porque todo processo de revisão tem um pressuposto inicial, que é a identificação das lacunas que decorrem da implementação desta lei. E a comissão instituída para o processo ainda não apresentou um fundamento, um diagnóstico para justificar a necessidade de revisão da lei. Como temos dito desde 1997, que a lei ou a legislação moçambicana ela é perfeita pela forma como ela identifica ou garante a participação de todos os atores e garante também os direitos de uso e aproveitamento de terra para todos os cidadãos moçambicanos e assegura a participação igualitária entre homens e mulheres. O grande problema que existe no processo de gestão e administração de terras em Moçambique não é um problema de lei, é um problema de práticas, é um problema de administração de terra. Por exemplo, a nossa legislação prevê a realização de consultas comunitárias e as consultas comunitárias entendemos que seja um mecanismo da comunidade decidir sobre o que fazer sobre aqueles recursos ou aceitar ser expropriado o seu direito de uso e aproveitamento. Mas o que acontece, na maior parte das vezes, é que as consultas comunitárias são usadas apenas como processo de informação de que a comunidade será expropriada do seu direito, sem esta comunidade ter o direito de dizer sim ou não. Então, os modelos de gestão e administração de terra em Moçambique violam preceitos nacionais e internacionais. Falava da questão da alocação de terra para os grandes investimentos numa determinada comunidade. O Estado não deve, ou o governo, não deve tomar a decisão de conceder terra àquele investimento sem antes ouvir os donos daquela terra, os que usam aquela terra segundo as normas costumeiras, porque elas são reconhecidas por lei. E o que acontece é o governo, a vários níveis, toma decisão e essa decisão deve ser cumprida. Nos bairros suburbanos aqui na cidade de Maputo, há de encontrar famílias que vivem lá há muito tempo, mas que não têm licença, não têm DUAT. Por quê? Porque as instituições de gestão e administração de terra não estão preocupadas com esse processo. E é dali que eu dizia inicialmente que o problema em Moçambique não está na lei. O problema não é da lei. O problema é das instituições que gerem e administram a terra. Hoje somos cerca de 30 ou 33 milhões de habitantes, 70% desses são jovens que têm necessidade de ter um espaço para construir a sua habitação. A maior parte desses jovens, primeiro, é que não conhecem a lei, não conhecem os procedimentos. E é papel do Estado assegurar que o cidadão conheça a lei para melhor cumpri-la. Segundo, esses jovens, para poder ter acesso à terra, quando se dirigem às instituições de administração, o processo é moroso, leva muito tempo. E os jovens querem construir as suas casas. Temos problemas de ordenamento, de planificação do uso da terra. Então, o que os jovens vão fazer é comprar terra. Comprar terra inconscientes de que estão a violar um princípio constitucional, mas porque o próprio Estado está numa situação de incapacidade para gerir, para responder a esta necessidade, o Estado simplesmente aparece como um ator que vai assistindo os processos. Todo o processo de revisão de uma lei como esta, a Lei Política Nacional de Terras, deve resultar num consenso nacional. Porque a lei política nacional de terras são instrumentos que regulam e que fortalecem a soberania do país. A lei de terra ela estrutura todos os outros setores.
Daí que deve haver clareza sobre quais são os problemas que a lei tem para ela ser revista. Segundo, como é que as instituições, depois de rever essa lei, estarão em capacidade ou com condições de fazer cumprir essa lei. A Comissão não deve permitir que haja oportunismo em termos de alguns assuntos, como esta, a questão de mercados de terra, vendas de terra. Esse não é objeto, não deve ser objeto de revisão. Porque a Constituição da República, na minha opinião, na nossa opinião, é clara em relação a isso. A terra não se deve vender e todo moçambicano deve ter direito de uso e aproveitamento de terra, segundo aquilo que as normas colocam. E o Estado aqui deve desempenhar o papel fundamental de assegurar que os moçambicanos têm acesso à terra sem nenhuma burocracia. Nós precisamos de criar um espaço, primeiro, em que os moçambicanos estão claros sobre a necessidade de revisão. Segundo, um espaço em que os moçambicanos vão efetivamente participar do processo e que esse processo resulte ou se transforme naquilo que todos nós pretendemos. E nós estamos, neste momento, no melhor caminho. E a questão que se coloca é: por que rever?